Salve, salve, licitante! Seja muito bem-vindo ao nosso canal Escola de Licitante. Aqui onde a gente fala de licitação de uma forma simples e descomplicada para você que está iniciando, para você que é profissional, para você que já está na área, você vai ficar super atualizado aqui na Escola de Licitantes. Mas antes de qualquer coisa, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e deixe aqui o seu like para motivar a gente a produzir muito mais conteúdo voltado ao campo da licitação, conteúdo de qualidade, conteúdo exclusivo para você. Bora pro vídeo? E no vídeo de hoje, meu amigo e minha amiga licitante, nós vamos responder uma dúvida cruel, uma dúvida que tem chegado bastante aqui pra gente, o que são as cláusulas exorbitantes dos contratos administrativos. Fica comigo até o final e nós vamos saber e olhar cada uma das cláusulas exorbitantes previstas na Lei 14.133 de 2021. E o primeiro passo para você entender o que são as cláusulas exorbitantes, você tem que entender o conceito de contrato administrativo. Olha aqui comigo. Contratos administrativos são acordos firmados entre a administração pública e entidades privadas, no caso a tua empresa, ou empresas públicas também pode ser, com o objetivo de atender o interesse público. Diferentemente dos contratos privados, que são regidos pelo princípio da igualdade entre as partes, o contrato administrativo ele possui características específicas que refletem a supremacia do interesse público. Você que acompanha aqui o canal, você já sabe o que é o regime jurídico administrativo e o que significa a supremacia do interesse público sobre o privado. Ah, Otacílio, mas eu não vi esse vídeo. Tá aqui no card, ó. Só clicar aqui e assistir esse vídeo e tá completinho para você. Mas fica tranquilo que eu vou te relembrar aqui, em rápidas palavras, o que é a supremacia do interesse público sobre o privado. O regime jurídico administrativo, basicamente, são as normas que regem os contratos firmados pela administração pública. Ou seja, ele é caracterizado por dois principais princípios. O primeiro é a supremacia do interesse público sobre o privado e o segundo, que é o freio desse primeiro, é a indisponibilidade do interesse público. Ou seja, o princípio da supremacia do interesse público sobre o privado é o que legitima as cláusulas exorbitantes nos contratos administrativos. E por que elas são chamadas de cláusulas exorbitantes? É exatamente por isso. Porque elas são exorbitantes. Porque quando você contrata com a administração pública, você não tem igualdade de partes, como é num contrato privado. Por exemplo, na compra e venda de um veículo. Quando você compra o carro, tecnicamente você tem igualdade de partes entre o vendedor e o comprador, porque ele é regido pelo Código Civil e pelo Código de Processo Civil, no caso de uma ação lá para discutir o contrato de compra e venda. No direito público, não. Aqui no regime jurídico administrativo, a administração pública ela já possui vantagens sobre você. Porque a administração pública ela só pode atuar em prol do interesse público. É o que alguns doutrinadores denominam de interesse público primário. Ou seja, quando a administração pública ela faz qualquer compra, aquisição, contratação de algum serviço, ela só pode contratar em busca da satisfação do interesse público. O que é o interesse público? São as necessidades sociais. Por exemplo, quando a administração compra ônibus, ela está visando resolver um problema coletivo, um problema de mobilidade urbana que afeta toda uma região. Ou seja, ela está atuando em prol do interesse da coletividade. E algumas prerrogativas, quando a administração atua em busca do interesse da coletividade, elas são necessárias, justamente para proteger. E aí, se você for para um campo mais filosófico, você vai entender que o contrato social, lá que a gente estuda de Rousseau para frente, né? Os contratualistas da filosofia do direito, não se preocupa que eu não vou adentrar nesse tema, que ele não é muito complicado. É só para você ter ideia de onde que surge esse pensamento. Então, os contratualistas, eles falam que existe um pacto social. O que é o pacto social? Eu abro mão dos meus interesses individuais em prol do interesse da coletividade. Esse é o custo de se viver em sociedade. Então, quando eu abro mão dos meus interesses individuais, eu estou transferindo para alguém administrar. E esse alguém, né, em tese, é o governo. As prefeituras, o governo federal, o governo estadual, que vai administrar recursos públicos em prol de satisfazer o interesse da coletividade. E para satisfazer esses interesses da coletividade, existem algumas prerrogativas garantidas na lei. E essas prerrogativas nós chamamos de cláusulas exorbitantes. Mas, Otacílio, o que são essas cláusulas? Olha aqui comigo. As cláusulas exorbitantes do contrato administrativo basicamente são, por exemplo, alteração unilateral do contrato, a rescisão unilateral do contrato, fiscalização e execução dos contratos administrativos, aplicação de sanções e ocupação temporária de bens públicos. As principais cláusulas exorbitantes previstas na lei de licitações são exatamente essas, e nós vamos olhar uma a uma agora. A primeira cláusula exorbitante é a rescisão unilateral do contrato. Otacílio, o que é a rescisão unilateral do contrato? Olha comigo. A administração pública ela pode rescindir o contrato unilateralmente em caso de descumprimento por parte do contratado
ou por razões de interesse público. Imagina comigo que você celebra um contrato de compra e venda, que é o contrato mais simples que existe, né? Você vai vender lá, o exemplo que eu dei no início do vídeo, vai comprar e vender um carro. Você vai lá e faz um contrato, ó, compra e vender o carro, você vai me entregar dia tal, vou pagar dia tal. Imagina que você faz o pagamento desse carro e o vendedor simplesmente fala assim, não quero mais saber, estou rescindindo o contrato e vou te pagar só daqui a 30 dias. Você ia ficar, obviamente, indignado e entrar com uma ação contra esse vendedor, né? Porque ele acabou de te fazer uma lesão a um direito líquido e certo seu. O que acontece aqui no caso específico? Você pode entrar com uma ação contra ele? Sim. Por quê? Porque você está em igualdade de armas. Você está em paridade de armas, né? O contrato aqui, ele é sinalagmático. Quando você celebra um contrato com a administração pública, ela tem a prerrogativa prevista na Lei 14.133 de rescindir o contrato unilateralmente de acordo com essa previsão que eu acabei de demonstrar para você. Então isso é considerado uma cláusula exorbitante porque os contratos, eles não são feitos, né, e pelo menos em tese, para serem quebrados. Eles são celebrados para serem cumpridos. Mas, se houver qualquer alteração em desfavor do interesse público, a administração pública ela pode rescindir unilateralmente o contrato. E aí, nessa rescisão, você pode ser indenizado, vai se apurar a responsabilidade, mas ela tem essa prerrogativa. Ela pode simplesmente rescindir unilateralmente esse contrato e depois você apura se houve algum dano a você e esse dano ele terá que ser indenizado. É lógico que eu estou falando de forma mais simplificada para você, porque no caso concreto vai depender de caso a caso e você precisa de auxílio de um advogado para que ele possa te orientar nesse sentido. A segunda cláusula importantíssima, chamada cláusula exorbitante, é a cláusula de fiscalização do contrato. Veja bem comigo aqui quando que com essa ferramenta, esse mecanismo pode ser utilizado. A administração ela pode aplicar sanções ao contratado em caso de descumprimento do contrato, como multas, suspensão do direito de licitar, entre outras. Se há algum descumprimento na execução do contrato comprovado, e gente, eu vou falar uma coisa para vocês, para você não se confundir. Tá certo que o direito administrativo, ele não é um direito que a gente pode fazer recortes simplesmente e ir falando. Mas aqui eu tento fazer de forma mais simplificada para que você possa entender de forma mais simples possível e descomplicada a lei de licitação. Mas observe, quando a gente fala comprovado qualquer tipo de alteração em desfavor da administração pública, significa que eu posso rescindir sim, mas haverá um processo administrativo oportunizando a ampla defesa e o contraditório para você licitante, para você empresário. Ele tem que ser instruído, você tem que se defender para saber se houve ou não um dano, se realmente teve uma hipótese que não foi excludente de ilicitude ou de culpabilidade, para que a sua empresa possa ser punida no âmbito administrativo. Então toda vez que a gente fala ressalvados casos, nós estamos se referindo aqui, tem que haver um processo administrativo para apurar se você tem responsabilidade ou não no dano gerado à administração pública. Beleza? Então a gente fala de forma simplificada, mas os processos caso a caso tem que ser oportunizado em todas as hipóteses a ampla defesa e contraditório para o jurisdicionado, que no caso é nós, empresários e licitantes que estão participando e vencendo licitações. Beleza? Então esse contrato ele pode ser sim fiscalizado e a fiscalização ela é uma hipótese de cláusula exorbitante do contrato administrativo e se houver qualquer falha na prestação de serviço ou na entrega do produto, você pode ser punido, inclusive ficar sem licitar com a administração pública, em que pese seja uma punição administrativa, há sim essa possibilidade e isso é considerado uma cláusula exorbitante. A próxima cláusula exorbitante, também prevista como prerrogativa para a administração pública lá na Lei 14.133, é a ocupação temporária de bens. E aí, meu amigo, olha comigo como é que isso se dá. A ocupação temporária de bens, em situações de emergência ou calamidade pública, a administração pode ocupar temporariamente os bens do contratado para garantir a continuidade do serviço público. O princípio da continuidade do serviço público ele é um princípio previsto em todas as normas que regulam o direito administrativo. O serviço ele tem que ser contínuo. Imagina só, aqui a gente teve um caso prático e é bem legal que eu quero compartilhar com você. O que acontece? Determinada fornecedora de um município, ela fornecia veículos para guarda municipal do município e também para os guardas de trânsito do município. O que acontece? Mudou a administração, 31 de dezembro, o prefeito que estava antigo saiu, tomou posse uma nova administração. A empresa que estava como fornecedora simplesmente chegou lá no pátio da administração pública e falou, vou reter todos os carros, uma vez que não há possibilidade de prorrogação do meu contrato, já chegou os 5 anos, que na antiga lei de licitações era 5 anos, 60 meses, vou querer todos os meus carros agora. Observem aqui a briga jurídica, a proteção do bem jurídico. É o seguinte, ele não pode simplesmente recolher esses carros, por conta do princípio da continuidade do serviço público. O serviço de administração e fiscalização do trânsito, ele é essencial para qualquer cidade. Então a administração pública simplesmente pode ocupar temporariamente esses bens até que seja feita uma nova licitação, seja entregue os novos carros e assim ir devolvendo gradativamente para aquele licitante. E você há de me perguntar, mas Otacílio, a administração
administração vai simplesmente ocupar meus bens e eu vou ficar no prejuízo? Calma, que não é assim. Para ocupar os bens, obviamente, ela vai fazer a continuidade do pagamento. E, inclusive, aqui a gente pode utilizar, em caso de apuração de responsabilidade, a administração pública pode reter pagamentos para apurar se você causou algum tipo de dano e esse dano precisa ser ressarcido. Mas isso aqui é a hipótese para os próximos capítulos. O que eu quero que você entenda é que a cláusula exorbitante de ocupação temporária de bens, tanto no caso de calamidade pública ou, nesse caso aqui, de continuidade de serviço público, ela é totalmente viável, é considerada uma hipótese de cláusulas exorbitantes, porque ela pode reter, ela vai obviamente fazer o pagamento. E se houver algum dano no caso da calamidade pública, na verdade nas duas hipóteses, se houver qualquer dano a você fornecedor, esse dano ele vai ser ressarcido pela administração pública mediante a instrução de um processo administrativo oportunizando a ampla defesa e o contraditório. Então, meu querido amigo e minha querida amiga licitante, as cláusulas exorbitantes, elas não são um fenômeno que simplesmente nasceram. Elas são essenciais para que a administração pública ela possa garantir a continuidade dos serviços públicos. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender o que são as cláusulas exorbitantes. Lembrando, se você tiver alguma dúvida, você pode deixar aqui nos comentários. Nós vamos responder a todos os comentários. Deixe o seu like, se inscreva no canal e eu te espero aqui para um próximo vídeo.